Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Jorge Bart, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e estou aqui para ajudar vocês a terem um melhor desempenho na prova aí da Prefeitura de Petrolina, Pernambuco, do cargo Guarda Municipal. Para quem não me conhece, gente, me segue aí no Instagram, te inscreve aqui no meu canal, que eu coloco conteúdos diariamente relacionados à parte da matemática e do raciocínio lógico. E hoje vou resolver mais uma questão da banca organizadora aí do certame desse concurso. Bom, mas antes da questão, vamos para a nossa vinheta. Bom, pessoal, peguei uma questão relacionada à equivalência. Então, símbolos na lógica é muito importante. Então, nós temos o seguinte, eu vou colocar aqui falando de proposições. Não esqueçam que uma proposição é uma frase declarativa que eu posso associar o valor de verdadeiro ou falso. Então, se eu digo, João vai ao jogo. João vai ao jogo. Isso aqui é uma proposição, ela é uma proposição simples. E as proposições, gente, nós podemos representar elas usando ou letras maiúsculas ou minúsculas. Então eu posso chamar essa proposição de P, posso chamar essa proposição de P minúsculo, posso chamar de um Q minúsculo, um R maiúsculo, um R minúsculo. Então, isso aqui é uma proposição que pode ser representada por aquelas letras do nosso alfabeto, ou letras maiúsculas ou letras minúsculas. Bom, aí nós temos, gente, as proposições simples e as proposições compostas. Lembrando que quando a gente escreve, por exemplo, isso daqui, ó, P ou Q, ou eu posso dizer P e Q, eu posso dizer P, então que, e eu posso dizer P, C, E, somente C, que. Tá? Então, essas palavras aqui são chamadas de conetivos ou conectivos, fazendo com que essa proposição simples ligada com outra proposição simples, usando essas palavras, então virou uma proposição que composta. Então isso aqui são proposições compostas. E essas proposições compostas, essas palavras chamadas de conetivos ou conectivos, eles têm um símbolo. Por exemplo, P ou Q a gente vai representar assim, ó, com V. Então, esse V aqui não é o V de verdade. Ah, Bart, mas como é que eu vou saber se é V de verdade ou V de ou? Tu sabe que é V de ou quando ele está entre duas letras maiúsculas ou minúsculas. Então, aqui a gente tem P ou Q. A gente lê dessa forma, P ou Q, virando uma proposição, não esqueçam, composta. Essa é a importância dos conetivos, né, o objetivo deles que faz com que nós temos aqui uma proposição simples ligada com outra proposição simples, virando o que a gente chama de proposição composta. Aqui, P e Q, o símbolo vai ser o V virado. Então, nós iremos representar por essa flechinha com a seta para a nossa direita. Então, tu olhou esse símbolo, tu já sabe que isso é o quê? P, então, Q. E o P, C e somente Q, vai ser a flechinha da ida e da volta. Tá? Então, isso que eu acabei de escrever com a caneta colorida, gente, isso aqui são chamados de proposições compostas. Por quê? Porque elas estão ligadas com duas proposições simples ou mais de duas, mas usando essas palavras que são chamadas de conetivos. Bom, o que é importante daí, gente? É o que eu chamo de tabuada lógica. O que é essa tabuada lógica? Eu vou falar nesse vídeo da tabuada lógica, eu vou falar aqui em outros vídeos falando de outras questões da banca aí, que vai fazer a prova, então, do guarda municipal.
Eu vou falar aqui da tabuada, mas vocês vão ver que nos outros vídeos eu vou acabar repetindo isso aqui, porque isso aqui a gente tem que estar na ponta da nossa língua, que é o que eu chamo de tabuada lógica. O que seria a tabuada lógica? Então vamos lá. Eu vou apagar, gente, saindo um pouquinho aqui do vídeo, eu vou apagar isso aqui e vou fazer a tabuada lógica aqui, que seria a seguinte: são 4 tabelas. Nessas 4 tabelas, vamos colocar aqui, tabela 1. Então eu vou colocar aqui, ó, P ou Q. P ou Q. Então fazendo uma tabela, eu vou escrever P, Q, P ou Q. O que eu faço, gente? Eu faço aqui um retângulo, certo? Nesse retângulo, isso aqui é o nosso cabeçalho, é o nosso título, ó, só o P, só o Q e o P ou Q. Tá vendo esse espaço que tem aqui, ó? Tu vai dividir em 4 linhas. Então, divide isso aqui ao meio e depois cada parte dessa tu divide novamente ao meio. Então, nós ficamos com 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, Bart, mas como que eu vou saber que a minha tabela vai ter 4 linhas ou mais linhas? Então, gravem o seguinte, a formulazinha é essa, gente, 2 elevado na n, onde o n representa o número de proposições que nós temos, ligados com aqueles conetivos. Aqui a gente só tem 2 proposições, então 2 na 2 vai me dar 4 linhas, tá? Vai me dar 4 linhas. Como eu falei, nos próximos vídeos eu vou fazer até tabelas com mais de 4 linhas, porque daqui a pouco pode aparecer outra letra aqui ligada com outro conectivo, e aí eu vou ter 3 proposições, e aí 2 ao cubo, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter 8 linhas. No caso aqui eu tenho 4 linhas, certo? Tá aqui a nossa tabela. Eu vou fazer a mesma coisa, gente, vou chamar de tabela 2, escrevendo P e Q. Lembrando que o E na lógica é esse V virado. Vamos lá para a tabela, só o P, só o Q. Agora eu coloco aqui P e Q. O que eu faço? Faço o nosso quadro, o nosso retângulo, lembrando que aqui está o nosso cabeçalho. Lembra, aqui vai ser o número de linhas. Só tenho 2 proposições, 2 elevado na 2, 4 linhas. Então vamos lá, divide ao meio, e depois cada parte dessa tu divide novamente ao meio. Bom, vou dar uma arrumada aqui. Então nós temos aqui as nossas 4 linhas. Agora eu faço as colunas aqui, tá? Vamos deixar por enquanto assim, depois eu vou voltar para essas 2 tabelas. Terceira, P, então Q. O que eu faço? Só o P, só o Q e o P, então Q. Aí eu faço aqui a nossa tabela, tá aqui o nosso cabeçalho, e agora vamos lá, divide aqui de novo a mesma explicação em 4 linhas. Tá a nossa tabela. E a última tabela que eu vou fazer aqui embaixo vai ser o P, 6 somente Q. Essa flechinha da ida e da volta é o 6 somente C. Só o P, só o Q, P, 6 somente Q. Bom, fazendo essa tabela aqui, ó, gente, tá aqui o nosso cabeçalho, mesma explicação, divide aqui ao meio, depois aqui tu tem 4 linhas. Pronto. Agora eu vou completar essas tabelas, aí vem o que eu chamo de tabuada lógica. Isso é importante, gente, para o concurso de vocês e não só para esse concurso, isso aí é cobrado em todas as bancas. Então, tu tem que saber essa tabuada lógica. Então, vamos lá, tabela verdade. Tu tem aqui, ó, eu tenho P e Q, aí eu vou completar aqui VV, VF, FV e FF. Podem ver que eu peguei e coloquei todas as possibilidades possíveis para essas 2 proposições P e Q. Lembrando que P poderia ser João vai ao cinema,
ou vai ao jogo, né, como eu escrevi, e o que poderia ser Maria não foi ao teatro, ligadas com o conectivo ou. Então eu botei que as duas são verdadeiras, uma verdade, a outra falsa, uma falsa e a outra verdade, e as duas falsas. Ah, Bart, tem que ser nessa ordem? Não, gente, pode ser em outra ordem, mas tu tem que colocar todas essas combinações. As duas verdadeiras, verdade, falso, falso, verdade e falso, falso. Agora nós vamos completar. Quando se tem o conectivo ou, gente, basta uma das proposições simples ser verdade para que tudo seja verdadeiro. Basta uma delas ser verdade. Então notem aqui, ó, verdade ou verdade vai dar verdadeiro. Verdade ou falso vai dar verdade. Falso ou verdade vai dar verdade. Só vai dar falso quando as duas proposições simples forem falsas. Então aqui é falso. Então não esqueçam, o conectivo ou basta uma delas ser verdade para que a minha proposição composta, toda ela seja verdadeira. Basta tu enxergar um V aqui, tu já sabe que vai dar V. Só vai dar falso quando as duas forem falsas. Conectivo E. O conectivo E, gente, ele é ao contrário. Então vamos lá. VV, VF, FV e FF. O conectivo E ou conectivo E, ele só é verdadeiro quando as duas proposições ligadas com o conectivo E, que é esse V virado, as duas forem verdadeiras. Se eu enxergar um falso, eu já sei que vai dar tudo falso. Tá? Então comparem as duas tabelas, uma é ao contrário da outra. Então não esqueçam, gente, recapitulando, o conectivo ou, basta uma delas ser verdade para que o resultado final seja todo ele verdadeiro. Só é falso quando as duas forem falsas. Já o conectivo E só é verdadeiro quando as duas forem verdade. Se tu enxergar um falso, vai dar falso. Certo? Vamos para a terceira tabela. Essa tabela, gente, é o conectivo então. Essa tabela, gente, é muito importante. Essa chamada de condicional, o então, o se então. Então nós temos assim, verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Completei todas as possibilidades que eu tenho ali, entre o V e o F. Agora vem a resposta. Gente, quando se tem o conectivo então, que é uma condicional, só tem uma maneira de dar falso. Quando eu tenho essa combinação, verdade, então falso. Essa é a única que vai dar falsa. As demais, gente, são todas verdadeiras. Todas verdadeiras. Então, o então só tem uma maneira de dar falso. Quando? Quando o que vem antes do então for verdade e o que vem depois do então for falso. Como que nós vamos gravar isso, gente? Vamos gravar da seguinte maneira. Vamos lembrar da Vera Fischer. Vera Fischer é a única que vai dar falsa. As demais são sempre verdadeiras. Claro, isso só para essa tabela, a do ou e do e é diferente. Então, quando chegar no então, lembra da Vera Fischer. A Vera Fischer é famosa. Então, quando tu tem Vera, Vera, da verdade. Fischer, Vera, da verdade é o resultado final. Fischer, Fischer, da verdade. Agora, Vera Fischer é a única que vai dar falsa no conectivo então. Olha só como é interessante isso, gente. Se eu digo para vocês assim, ó, 2 mais 3 é igual a 1. Então, 1 menos 1 igual a 0. Notaram que 2 mais 3 igual a 1? Isso é falso, mas eu usei o então. Mas notem que já começa com falso. Então já sei que o resultado final vai dar verdadeiro. Por quê? Porque só dá falso quando der a Vera Fischer. Aliás, eu sempre falo na aula Vera Fischer, um dia eu encontrei ela dando aula, eu estava dando aula em Santa Catarina,
né? Então saí de Porto Alegre indo para Santa Catarina e no aeroporto eu encontrei a Vera Fischer e fiquei com vergonha de pedir para tirar uma foto com ela, já que eu uso tanto dos meus exemplos aqui. Então não esqueçam, gente, só vai dar falso quando der a famosa Vera Fischer. Agora vamos para a tabela do sei e somente se. O sei e somente se, ó, verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. O sei e somente se, é dois então, gente. Esse aqui é dois então. Como assim dois então? Tu tá fazendo isso aqui, ó. Esse sei e somente se é a ida e a volta. Ou seja, tu vai e volta, ou seja, esse sei e somente se é essa terceira tabela do então, só que tu vai e volta, ou seja, tu vai ler na tabela da tua esquerda para a tua direita e depois da direita para a esquerda. Então, por isso que é o sei e somente se. Mas como é que a gente faz para gravar isso? Grava da seguinte maneira, gente. O sei e somente se só é verdade quando os valores lógicos forem iguais. Ó, VV, aqui dá V. Falso e falso aqui, né, vai dar a verdade. Agora, quando os valores lógicos são diferentes, distintos, então isso aqui vai dar falso. Tenho que saber decor essas tabelas, gente? Tenho que saber decor. Então tá aqui a tabela do ou, a tabela do e, a tabela do então e a tabela do sei e somente se. O ou, vamos rapidamente aqui para finalizar o nosso vídeo e chegar qual é a resposta dessa questão. O ou, se tu enxergar um verdadeiro, tu já sabe que o resultado final é verdade. Já o e, se tu enxergar um falso, uma delas ser falso, tu já sabe que o resultado final vai dar falso. Só é verdade quando as duas forem verdade. E o então só é falso quando der a famosa Vera Fischer. E o sei somente se é verdade quando os valores lógicos forem iguais. Valores lógicos diferentes, contrários, vai dar falso. Certo? Tá. Agora, gente, não esqueçam que essa tabela 4, eu poderia dizer que isso aqui é igual. Lembra agora há pouco que eu falei que o sei somente se é dois então, é o então da ida e o então da volta? Então eu posso dizer que isso aqui é P, então Q, e Q, então P. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu fiz a ida e a volta. A ida e a volta. Tá certo? Então não esqueça, ó, ida e volta. Então o P sei somente que é a mesma coisa que dizer P então que e que então P. Então esse sei somente se eu posso transformar na ida e volta. Então significa que isso é igual a isso. E quando eu uso essa igualdade, elas são o quê? Equivalentes. Portanto, essa questão, eles perguntavam qual era a equivalência do P sei somente que. Nós sabemos que é P então que e que então P, que está na letra E de Equador. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É importante, não esqueçam de acionar aí o sininho para que vocês fiquem por dentro dos conteúdos que eu estou colocando aí diariamente. Se tu gostou, gente, é importante também, deixa o teu joinha aqui, o teu like, deixa os teus comentários e aí a gente vai se encontrando aqui nos vídeos e vamos lá, gente, vamos arrebentar nessa prova da parte aí do raciocínio lógico, tá? Bons estudos e até a próxima!